Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. O Flávio Sampaio conversou separadamente com o Tíndaro Silvano e Rui Moreira. Isso aconteceu no encontro deles no Festival de Dança de Joinville. Neste programa, mais percursos dos artistas até o domínio de suas artes. Percurso que acontece na história de cada um em ambiente social, econômico, cultural e político. Porém, o que mais chamará a nossa atenção é a capacidade do sujeito em romper as barreiras sociais e econômicas, vencer os preconceitos e a violência de uma sociedade segregadora que por isso mesmo perde valor e cria um tipo de pessoa atrasada, conservadora e com repressão de sua própria humanidade. O programa refletirá as duas conversas do Flávio Sampaio com eles. Primeiro virá o Tíndaro Silvano e a seguir o Rui Moreira. Portanto, quando o Tíndaro Silvano se despedir, esse não será o encerramento do programa. Ainda teremos o Rui Moreira para completar o nosso sábado. Tíndaro, hoje você um bailarino consolidado, com uma carreira brilhante, professor respeitadíssimo em Minas Gerais, também no resto do Brasil, deu aulas no exterior, um coreógrafo maravilhoso. Mas quando é que o Tíndaro encontra com a dança? Nasci numa família, graças a Deus, que me deu muito apoio desde minha infância. Meus pais, que eram funcionários públicos, gostavam de música, na minha casa se cantava, se dançava. Eu comecei primeiro a fazer teatro, ainda jovem, menino, eu fazia teatro infantil, e somente aos 18 anos é que eu tive o chamado da dança. Na verdade, eu ia fazer um musical e o diretor falou, você vai ter que fazer umas aulas com o professor Carlos Leite, que eu não sabia de quem se tratava, eu não tinha a menor noção do que era dança, eu nunca tinha assistido um espetáculo de dança. Aí eu fui até o professor, muito tímido, morrendo de vergonha. Era um tabu muito grande na década de 70, ainda rapazes fazerem aula de balé clássico. Mas na minha primeira aula de balé clássico, era aquilo que eu queria para minha vida. Eu fiquei completamente apaixonado aos 18 anos. Eu já estava, inclusive, na faculdade, eu fazia letras. Como tinham poucos rapazes na época, eu dei muita sorte, porque poucos meses depois eu estava dançando com a companhia. E daí não tinha outra opção, eu tinha que ser bailarino mesmo, foi uma paixão realmente instantânea. E a partir daí eu comecei a estudar muito dança e assistir espetáculos. Naquela época vinham muitas companhias a Belo Horizonte, e eu dei muita sorte porque eu estava dentro do Palácio das Artes, que era uma fundação nova ainda no estado, mas que trazia e fomentava muitos movimentos de arte, entre eles o movimento de dança. Era dança, teatro, orquestra sinfônica, pintura, escultura, escola Guignard, era tudo dentro do mesmo prédio. Então, assim, de repente eu me encontrei e era aquilo que eu queria para mim e nunca tive dúvidas. Você foi aluno do Carlos Leite. Nós já falamos de Carlos Leite aqui nesse programa, da importância desse homem para a dança brasileira. Como é que é ser aluno de uma pessoa
tão importante e se isso foi significativo na sua vida, se isso determinou você ter sido o bailarino que foi, o professor que foi ou não. Sem dúvida. O professor Carlos Leite, ele para mim foi o grande farol a vida toda. Mesmo que eu tenha ficado com ele poucos anos, porque eu logo fui para o Teatro Guaíra, depois eu fui para o Ballet Gulbenkian e depois quando eu cheguei de volta ao Brasil fui para o Municipal do Rio. Mas o professor sempre foi uma grande referência. As aulas dele, nunca me esqueço, primeiro que ele era muito rigoroso. O professor era extremamente bravo. Eu era muito disciplinado, nunca tive problema, mas o professor tinha uma varinha, ele usava, ele era famoso por causa disso. Ele ficava nervoso, ele jogava até um banco se necessário. E se ele aguentasse, ele jogava um piano em cima do corpo de baile. Mas eu sempre achei aquilo assim incrivelmente interessante, porque ele era um homem de muita personalidade. Assim como ele tinha essa coisa rigorosa e brava na aula, ele era também para coreografar. Os trabalhos dele eram muito bem feitos. Ele era um coreógrafo que tinha muita cultura. O professor falava vários idiomas. Já naquela época ele transitava Brasil, Rússia. Ele tinha amigos na Rússia, ele tinha amigos dentro da companhia do Bolshoi. Ele ia passar férias na Rússia e ficava dentro do Bolshoi. Ou seja, era um privilégio estudar com ele. Ele tinha livros, ele percebeu que eu gostava dessa coisa de estudar, de aprender outras línguas e tudo, e ele me chamava e me mostrava os livros e as fotos. Não tinha internet, não tinha nada. De vez em quando, você deve bem lembrar disso, Flávio, de vez em quando a gente tinha um filme que passava no cinema, um Romeu e Julieta, um Turning Point, e a gente ia e assistia várias vezes, né? Então com ele eu tive essa oportunidade de ouvir muitas histórias. O professor contava muitas histórias, porque ele foi um bailarino muito importante no Teatro Municipal. Depois ele teve chance de dançar com companhias internacionais que faziam excursões pela América do Sul, e ele conviveu com grandes bailarinos, com grandes personalidades da dança do século XX. Então ele tinha muitas histórias assim genuínas para contar pra gente. E como eu me interessava, eu estava sempre sentado do lado dele ouvindo as histórias, além de tentar fazer o máximo de aulas possíveis com ele. Logo a seguir, eu saindo do professor, eu tive uma oportunidade de trabalhar com o Hugo Della Valle, que foi também uma grande inspiração. O Hugo Della Valle foi grande bailarino na Europa, primeiro bailarino de Stuttgart, foi um dos fundadores, junto com Marseille Day e John Cranco, desse atual balé de Stuttgart que existe ainda até hoje. E ele voltou para o Brasil e foi ser o diretor do Teatro Guaíra. Em 1978, eu o conheci num curso de verão, no estágio. A gente fazia 5 aulas por dia. Eu tinha muitas dificuldades técnicas, muitas deficiências técnicas. Porque quando eu comecei a dançar, bom, com 18 anos, você imagina, eu um físico bastante sem condições, eu sou baixo, sou brevilíneo, eu sou anti-balé clássico, meu corpo. Mas uma vontade, uma gana de fazer aquilo, uma paixão tão grande, que eu acho que eu convencia os professores, os diretores e os coreógrafos. Aí, assim, o Hugo acreditou em mim, eu tive um momento muito feliz no Teatro Guaíra. Depois voltei para o Palácio das Artes, porque, coincidentemente, enquanto eu estava no Guaíra, a direção do Palácio das Artes contratou o Hugo Della Valle para ser o diretor. Eu voltei para Belo Horizonte com o Hugo, fizemos outros programas muito bons. Foi uma época de muito progresso na fundação. Eles investiram em comprar linóleo, porque a gente não tinha isso, refletores e equipar o teatro. E o Hugo trouxe todo esse conhecimento dele de Europa para equipar o Palácio das Artes, em termos de conforto mesmo, para produções de balé. Ele criou um Romeu e Julieta maravilhoso lá na época. Eu participei desse Romeu e Julieta dele. A seguir fui para o Ballet Gulbenkian, passei um ano em Portugal, onde também tive a oportunidade de ter bons professores, de trabalhar com coreógrafos portugueses e de outras nacionalidades. Isso tudo eu sabia que eu estava aprendendo. Eu tinha muitas limitações técnicas e físicas, e como eu insisto sempre em dizer, mas a minha paixão era muito grande e eu acabava que aproveitava o máximo. Eu sempre também, nunca me limitei só a dançar. Sempre me interessei, primeiro, pela dramaturgia. Se fosse um balé clássico, eu tentava saber em que condições aquele balé foi criado, quem foram os bailarinos, o que se fazia na época, o tipo de cenário que se usava, o tipo de figurino. Quando o balé ia estrear, por exemplo, quando eu fui dançar no Teatro Municipal do Rio, que nós tínhamos muitas produções clássicas, trabalhamos com grandes remontadores, companhias como a Ópera de Paris, como o Royal Ballet, como o American Ballet Theatre, e essas pessoas vinham com muito conhecimento. Eu fiz faculdade de letras, eu aprendi inglês. Então eu tinha essa facilidade de me comunicar com esses remontadores e com esses iluminadores, esses regentes, esses coreógrafos. Eu sempre tentava furar o cerco,
Sagração da Primavera, com Vesak, que foi um marco para mim muito importante também. Então assim, eu tentava ver o que estava acontecendo na montagem, como é que era a luz, eu estava sempre dançando e prestando atenção como que funcionava. As varas, sobe, desce, a parte elétrica do palco, a abertura, fechamento de cortina. Então eu acho que isso tudo enriquece a gente como artista. Eu não ficava preso só a essa coisa da técnica do balé, eu estava sempre antenado. Tive grandes professores, entre eles eu ressalto a grande Jane Blaut, que eu sei que tem uma passagem marcante pelo estado do Ceará, né? E ela deixou grandes ensinamentos para todos nós. Eu tive a sorte de fazer aula com ela em várias ocasiões. A Jane era uma pessoa que também me tornei amigo, ela tinha muito conhecimento. Tem uma lembrança da Jane Blaut toda vez que eu vou dar aula de balé. Que a Jane era uma pessoa assim, muito alegre, muito extrovertida, fora da aula, muito apaixonada pela vida, pelas pessoas. Só quando ela entrava em sala de aula, ela se transformava. E ela dava uma aula, eu não me lembro de nenhuma sequência, mas eu me lembro da energia dela. Ela é uma referência para mim muito forte. Eu tive alguns poucos professores assim, como ela, que me marcaram. Eu digo Carlos Leite, o Hugo Della Valle, a Jane Blaut e a Bettina Bellomo, que é uma argentina que se radicou em Belo Horizonte na década de 70, que também foi muito forte. Ela ainda é professora, hoje em dia atuando menos, mas ela é formadora de várias gerações de bailarinos em Minas Gerais, e eu ainda peguei um bom tempo com ela. Ou seja, Tyndall, você é da minha geração, eu acho que a gente faz parte de uma geração que a gente teve o privilégio e a sorte de estudar com pessoas como Carlos Leite, que foi do balé russo, Tatiana Leskova, que pertenceu a esse centro de tradição, são guardiãos dessa tradição do balé russo e com quem a gente aprendeu bastante. Mas me fala uma coisa, me fala um pouco dessa tua experiência na Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian foi um dos momentos mais importantes da dança em Portugal. Era uma fundação particular de um milionário que, num certo tempo, investiu na formação de uma dança contemporânea em Portugal, em Lisboa. Fala um pouco disso. O Balé Gulbenkian, para mim, era uma coisa emblemática, porque eu não assisti, mas quando a Fundação Palácio das Artes abriu o Grande Teatro, quem inaugurou foi o Balé Gulbenkian. Então eu não assisti, porque eu ainda não fazia dança na época, eu tinha pouca idade também ainda, não frequentava o teatro. Isso foi em 1971. Quando eu entrei para o balé, em 74, se falava desse espetáculo da Gulbenkian ainda. Eu via programas, eu via os jornais, porque logo que eu entrei, havia no Palácio das Artes um centro de memória. E eu, sempre que podia, eu ia para esse centro de memória para ler, ver filmes, enfim, a gente não tinha nem vídeo na época, mas tinha filme em Super 8. E a Gulbenkian era esse mito na minha cabeça. Em 1978, quando eu estava dançando no Palácio das Artes, veio a Isabel Santa Rosa e o Carlos Trincheiras. Eles vieram num intercâmbio da Gulbenkian com o Grupo Corpo, eles vieram dar aulas lá, e eles foram assistir um espetáculo no Palácio das Artes, e eles me viram dançando. Ao final do espetáculo, eles me perguntaram se eu não gostaria de fazer um estágio na Gulbenkian. Eu fui, no final de 78, não sem antes passar por Londres, onde eu fiz aulas com John O'Brien, e fui para Paris fazer aula com Raymond Franchetti, porque eu sabia das minhas deficiências técnicas. Eu falei, eu não posso chegar na Gulbenkian ainda assim, verde. Eu me sentia muito verde ainda. Foi muito bom. Tive, então, fazendo aulas com John O'Brien, depois com Franchetti, onde as estrelas... Um era em Londres. Ele era maître do Royal. O outro era em Paris, ele era maître da Ópera de Paris. O filho dele era uma étoile. Essa aula era... Todas as étoiles faziam Michel Denard, Elisabeth Platel, enfim. Jean-Yves Lormeau, estavam todos dentro da sala. Nureyev. Então, assim... Era uma sala que tinha o mesmo declínio do palco da Ópera de Paris. Em Blanche, perto do Moulin Rouge, que até hoje ainda existe essa escola lá. Então, eu cheguei na Gulbenkian muito preparado, quando eu cheguei. Porque eu sabia que era uma companhia muito forte. A Fundação Gulbenkian é uma coisa espetacular, existe até hoje, obviamente, é uma fundação muito consolidada, que fica na Praça de Espanha, em Lisboa, um prédio enorme. Para você ter ideia, no tempo que eu trabalhei na Gulbenkian, que foi em 79, o budget, o orçamento que eles tinham dentro da Gulbenkian, para manter o museu, a orquestra, o coro e o balé, eram maiores do que o PIB de Portugal. Então dá para você ter uma ideia do que é essa fundação. Uma fundação poderosa. Esse Carlos Gulbenkian era um armador armênio que deixou todos os seus bens para o governo de Portugal. E tem essa fundação, como você disse, uma fundação particular, investe em ciência, investe em cultura, investe em educação. É assim uma riqueza que Portugal tem. Enfim, eu cheguei muito tímido, eu tinha
21 anos, quando eu cheguei nessa Ballet Gulbenkian. No começo foi, confesso, muito difícil, porque eu estava acostumado com essa coisa do Brasil, com os amigos, com os amores, com minha família, os sobrinhos começando a nascer. Eu sentia muita saudade do Brasil, porque eu já tinha ficado uns 6 meses antes de chegar na Gulbenkian, eu tinha ficado na Inglaterra e na França. Eu pensava em vir embora. Eu passei pela Gulbenkian para agradecer a bolsa. Só que quando na Gulbenkian, o Jorge Salavisa, quando me viu, que era o diretor, ele falou, nós vamos fazer uma audição essa tarde. Eu nunca me esqueço disso. Eu tinha passado para agradecer pelo convite. E ele falou, nós vamos fazer uma audição essa tarde e você faz. E eu fiz uma audição, porque dentro da Gulbenkian tinha uma escola também, muito boa, formou gerações e gerações, Olga Rores e outros eram dessa escola. Fiz a audição e só eu passei. Nós éramos uns 50 bailarinos. Eu passei e ele me disse, você tem 2 dias para dar a resposta. Eu fiquei muito abalado para dar essa resposta, porque eu sabia que era uma grande oportunidade. Ao mesmo tempo eu estava todo preparado, a minha química interna era de voltar para o Brasil. Eu já olhava para o mar e já me enxergava do outro lado. Mas acabei ficando em Lisboa, o começo muito triste, mas depois eu fui me adaptando e fazendo amizades dentro da companhia, fazendo amizades em Portugal, que dura até hoje, pessoas que eu tenho em contato até hoje. E essa minha breve passagem pela Fundação Gulbenkian me rendeu frutos que eu colhi o resto da minha vida. O Milk Sparenblek ainda era? Não era o Milk. O Milk não. Eu não dancei nenhum balé dele. O diretor era o Jorge Salavisa e os coreógrafos residentes eram o Vasco Wellenkamp e o Carlos Trincheiras. Milk Sparenblek fez um balé para o corpo de baile do Teatro Municipal, chamado Triunfo de Afrodite, que marcou, acho que, a nossa geração. Esse balé ele criou para o Ballet Gulbenkian. Ele foi o coreógrafo residente do balé, diretor e coreógrafo residente. Ele foi importantíssimo, o momento dele foi brilhante dentro da Gulbenkian. Porque o que acontece? A Fundação Gulbenkian, quando criou o balé, eles eram um grupo de dança folclórica, chamado Verde Gaio. Eles chamaram esse grupo para dentro da Gulbenkian. Esse grupo, inicialmente, transformou-se numa companhia clássica. Eles fizeram Quebra-Nozes, Petrushka, Lago dos Cisnes. A Isabel Santa Rosa era a primeira bailarina, o Carlos Trincheiras era o primeiro bailarino. Eles faziam um balé clássico. Mas quando veio o Milk Sparenblek, ele mudou a estética da companhia para uma coisa mais moderna. Emílio Martins participou do Verde Gaio. Foi bailarino dessa companhia. Bailarino brasileiro no Verde Gaio, exatamente. Tíndaro, tua passagem pelo balé do Teatro Municipal, aí nós fomos colegas, né? Eu te conheci nesse momento. E assim, eu queria falar de um momento de muita admiração por você, que foi, eu acho que um momento também na sua vida importante, que foi La Fille Magardée. Você acabou não estreando porque se machucou, mas que todos nós na companhia víamos o teu talento naquele personagem que te deram. E todos nós dizíamos, vai ser uma estreia de arraso, vai ser uma estreia maravilhosa, porque você encarnou um Alan como a gente nunca tinha visto. Você acabou não fazendo, eu acho que isso deve ser um pouco de mágoa na sua vida, mas também um pouco de saber que você é capaz. Mesmo você não tendo levado o Alan para o palco, você sabe que você é capaz de fazer. Porque era muito presente nos ensaios. Todos os ensaiadores, todos os professores, os diretores falavam e te elogiavam por aquela entrega, porque aquilo é uma entrega. O talento da gente existe, mas se a gente não trabalha, não tem uma entrega, ele não aparece, ele não funciona. Conta pra gente assim, o que foi esse não fazer o Alan, que talvez pudesse ser o maior personagem da sua vida. Você lembrou de um momento que foi bastante dramático naquela época, que graças a Deus eu me resolvi ao longo do tempo. Quando eu fui para o balé do Teatro Municipal, eu já tinha sido bailarino em várias companhias, eu tinha sido inclusive primeiro bailarino no Palácio das Artes, e quando eu fiz a audição, você deve se lembrar daquela audição, quando a Dalal, que entrou como diretor em 1981, era uma banca bastante rigorosa, era a Marseille, o Desmond Doyle, o Henrique Martínez, e quando eu fiz a audição para ser solista, porque eu já tinha feito uma audição na época do Jorge Garcia e tinha entrado como solista no Municipal, quando vocês trabalhavam no Copa Leme, só que eu não fiquei, eu fui para a Europa. Então nessa audição a Marseille falou comigo, a gente só pode te oferecer um contrato de corpo de baile, mas eu queria tanto, eu tinha tanta vontade de pertencer a uma companhia clássica, experimentar, e fiquei, e no começo eu fazia corpo de baile, aos pouquinhos eu fui ganhando pequenos papéis de destaque, e enfim, sempre por ser baixinho, sempre na frente, a Dalal me usava bastante, os coreógrafos, até que chegou a Miss Faceworth para remontar a Fille Magardée, e eles me selecionaram para fazer o Alan, e eu amava esse balé. Eu, quando tinha morado em Londres, tinha assistido esse balé ao vivo, eu fiquei encantado, e fiquei encantado pelo Alan. O que acontece?
Devido ao meu começo ter sido teatro, e o papel ele é muito teatral, eu me identifiquei muito com aquilo. Então, quando veio a oportunidade de eu mostrar, eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer, que é teatro. Eu tenho também, Flávio, por ter tido essa família de onde eu vim, de muita música, eu tenho um ouvido muito bom, graças a Deus. Eu tenho um bom ouvido para música. Então, assim, isso me ajudou muito ao longo da minha vida. Eu acabei não estreando o Alan porque eu me acidentei nas vésperas da estreia. Você devia estar na sala, devia estar na época, né? Me lembro de você fazer na flauta. Um pequeno acidente que me tirou de cena uns 3 meses. Eu quebrei um osso da mão e não podia de jeito. Até a Miss Faceworth, que era a remontadora, vamos dar um jeito de você fazer de braço quebrado. Não tinha jeito, porque era um personagem que tinha, entre outras coisas, muitos malabarismos. Ele até voava em cena. E ela ficou... Na época ela falava comigo, você é o Alan que o Ashton sempre sonhou. Ela falou, eu ouvi esse tipo de coisa. Ou seja, eu fiquei muito magoado, muito triste por não ter dançado, mas por outro lado, houve um aprendizado, porque eu fiquei com o braço engessado, mas presente na companhia. Então eles me chamavam para ajudar. Como eu ainda falo línguas estrangeiras, eu fiquei meio que assistente do Julio Boca, que era uma criança de 16 anos, que não falava inglês, você deve lembrar disso, e eu fiquei do lado do Julio, que só falava espanhol, e a Faceworth, que só falava inglês. Eu o ajudei, né, a ensaiar, e outros bailarinos. Então eu tive esse tipo de experiência para compensar a minha tristeza de não estar dançando. Obviamente eu gostaria de dançar. E, como consequência desse evento, desse personagem, os outros balés, por exemplo, Gabriela, eu já ganhei muitos personagens de destaque teatrais. E anos mais tarde, a Dalal me procurou, porque o Henrique Martínez, que estava presente nos ensaios da Fili, ele me designou para fazer Copélios, porque ele achava, pelo que ele tinha visto nos ensaios do Alan, que eu seria um Copélios em potencial. E deu muito certo. Eu acabei fazendo Copélios, já fiz esse personagem em vários lugares, inclusive, fiz várias temporadas no Teatro Municipal do Rio como convidado. Eu não pertenço ao staff do Teatro Municipal, eu sou freelance. Eu fiz como convidado no Teatro Colón de Buenos Aires, como convidado também no Teatro do Sodre, no Uruguai. E eu faço esse personagem em muitas escolas e corpos de baile dentro do Brasil. Então, assim, abriu portas. Esse foi um personagem que me abriu muitas portas. Hoje você é um professor e um coreógrafo referência do teu estado, né? Eu acho que, olhando para Minas Gerais, não tem como olhar a dança de Minas Gerais sem falar de Tíndaro Silvano. Como é que está a dança em Minas? Não vamos considerar a pandemia, porque a pandemia é atípica, vai passar, esse período vai passar. Vamos pensar no que nós temos e no nosso potencial, naquilo que a gente vai ser quando passar tudo isso. Olha, eu sou muito orgulhoso de ser mineiro e de participar ativamente do movimento de dança no meu estado. Há alguns anos que eu sinto um pouco estagnado, mas não somente no meu estado, eu sinto um pouco estagnado no país inteiro. Já há vários anos, há uns 15. Eu sou daquela geração que na década de 80 floresceu, muitos grupos apareceram, do tempo do Carlton Dance, que fomentava a dança contemporânea no Brasil, o próprio Teatro Municipal do Rio de Janeiro, efervescente na década de 80. Então, assim, essa minha geração foi privilegiada. Quando eu voltei para Belo Horizonte, depois de muitos anos no Teatro Municipal do Rio, eu voltei. Eu tive uma passagem pelo teatro por São Paulo, onde eu tive a honra de trabalhar com o Grupo Cisne Negro. Eu fui assistente de direção e de coreógrafos durante 2 anos, e foi muito enriquecedor, e isso me preparou para assumir a direção da Companhia do Palácio das Artes, cargo que eu preenchi durante 10 anos. Eu fui diretor da Companhia do Palácio das Artes, e foi um momento muito rico, porque a dança era efervescente. Havia, como eu já falei, esse Carlton Dance, que era um programa que era patrocinado pela Souza Cruz, e trazia companhias de dança de várias partes do mundo, companhias super importantes, Martha Graham, David Parsons, Netherlands Dance Theatre, 1, 2, 3, enfim, era uma coisa top. E paralelo a isso, eles fomentavam também danças e companhias brasileiras. Então, assim, a gente via aquilo e ficava muito inspirado. Então, assim, em Belo Horizonte e Minas Gerais surgiram muitos grupos por causa desse movimento. Mas com o passar dos anos, obviamente, foi ficando mais difícil para todos. O mundo mudou. Então, assim, eu sou de Belo Horizonte, é a cidade sede do Grupo Corpo, por exemplo. O Grupo Corpo que ditou um padrão de excelência para toda a dança brasileira. Então, assim, eu no Palácio das Artes tentava também
ter essa excelência, e assim muitas escolas e muitos outros grupos, tais como o Primeiro Ato, enfim, grupos ainda dentro da cidade, muitos, eu falo Primeiro Ato porque nós somos contemporâneos, mas muitos, dezenas de grupos apareceram. Esses grupos, a maioria, já não existe mais, porque o mundo foi ficando mais difícil, o Brasil foi ficando mais difícil, e assim, essa parte artística, financeira, essa paixão... Tinha a Petrobras, que patrocinava muito da cultura brasileira e que saiu, e isso foi muito impactante na cultura e principalmente na dança. Foi. E aí o olhar também mudou. Hoje em dia a dança é muito voltada para a coisa dos festivais nacionais e internacionais. Então as escolas de dança hoje em dia, elas estão, eu vejo assim, sabe? Elas estão menos preocupadas em ter o seu grupo profissionalizante, que incentiva o bailarino a entrar em cena e amadurecer como performance de um espetáculo como um todo. As escolas estão mais voltadas em trabalhar variações e preparar os seus alunos para eventos tais como o Festival de Joinville, para o IAGP, para o Paço de Arte e outros inúmeros festivais. Quem sabe até conseguir uma vaga em Lausanne, que é o grande concurso internacional de muitos anos, de várias décadas, onde se você chega lá, você muito seguramente, mesmo não ganhar o prêmio de melhor, ou de segundo, ou de terceiro, só o fato de você participar de Lausanne é muito provável que você consiga uma bolsa internacional. Então as escolas, hoje em dia, mudaram o foco. Os diretores não querem ter grupos, que grupo é uma coisa onerosa, você tem que pagar professor, coreógrafo, assistente, cenário, figurino, enfim, alugar teatro. Então o que acontece? As escolas estão preferindo fomentar a experiência dos seus alunos em palcos já pré-alugados por instituições tais como esses festivais que eu citei. Então o jovem vai, ele tem luz, tem cenário, ele experimenta o figurino, tem plateia, enfim, ele vai ganhando a experiência e vai se formando ao longo desses festivais. Eu acho que houve uma mudança de interesses dos diretores de escolas, eu vejo um pouco por aí. Vamos falar um pouco do Tíndaro coreógrafo. É um dos coreógrafos mais requisitados do nosso país, tem trabalhos lindos, eu vi uns trabalhos que você fez na Turquia, que eu fiquei fascinado, maravilhoso. Fala um pouco dessa habilidade, porque a gente sabe que às vezes a gente é um bom bailarino, mas a gente não consegue ser um bom professor e muito menos um coreógrafo. Às vezes você foi um bom coreógrafo, você tem que ter sido um bom bailarino. São funções, são habilidades diferentes. Você consegue fazer essas coisas todas muito bem. Então, assim, isso é uma raridade. Fala um pouco da tua opção por coreografar, pela criação. Eu sempre fui muito fascinado com essa coisa da organização cênica. Quando menino, eu já na minha casa, eu já juntava meus irmãos e já chamava os vizinhos, e eu já fazia espetáculos em casa. Essa coisa a gente sempre tem, né? Nós no Brasil temos isso. A gente tinha poucos recursos naquela época, não tinha nem televisão na minha casa quando eu era menino. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de querer fazer espetáculo, de ter cortina, de figurino. Família mineira, vamos fazer drama. Exato, Então, essa coisa da liturgia do espetáculo eu sempre tive comigo. Antes de eu começar a dançar, quando eu fazia teatro, eu já me aventurava a fazer coreografias. Não era coreografia, era uma movimentação cênica, mas sempre pensando, a luz vai acender nesse sentido, você vem caminhando, você agora aqui desce e agora você veste isso. Eu tinha isso. Quando eu comecei a dançar, eu vi que teriam códigos a serem absorvidos, a serem estudados. Como tive a oportunidade de trabalhar com grandes coreógrafos, eu observei muito. Mas para mim, e você deve se lembrar disso, o grande turning point foi quando nós fizemos no Municipal do Rio a Sagração da Primavera, com o Norbert Vesak. Foi quando eu me machuquei, foi um balé que eu não dancei. Você não dançou a Sagração. Não. Que foi um processo maravilhoso e o resultado final não foi tão importante na vida do teatro, mas marcou, acho que, todos os bailarinos. Porque nós vimos de muitas temporadas de dança clássica, só os balés de repertório, e de repente veio o Norbert Vesak, que era um coreógrafo canadense, que trabalhava nos Estados Unidos, trazendo uma linguagem, era muito Martha Graham. E que não foi uma remontagem, foi uma criação. Então a gente participou daquele processo. E você deve se lembrar que eu fui muito presente naquela criação. Eu estava super assim, entusiasmado de fazer uma coisa com aquele perfil, com aquela movimentação, com aquele gestual. E eu tinha uma informação no meu corpo da Gulbenkian. E o Vesak, o coreógrafo, ele percebeu que eu tinha isso. Então eu fiz sequências e sequências com ele, que ele passava depois para o corpo de baile. E eu gostei muito de trabalhar com ele, porque a música de Sagração é uma música muito difícil. A gente contava 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Então assim, aquilo foi muito excitante, eu não dormia, eu fiquei apaixonado pela Sagração na época. Quando nós terminamos a montagem, eu falei, eu acho que é isso que eu quero.
Aí eu comecei a experimentar pequenas coisas, primeiro no meu corpo, depois eu chamava algum colega, ainda no Teatro Municipal, chamava algum colega e a gente começava a experimentar pequenas coisas. Então eu já tinha adquirido esse bichinho, dessa inquietação. Eu saí do teatro em 1985 porque eu estava realmente inquieto, eu sentia que eu queria começar a criar e eu via que ali eu não teria espaço para isso. Então eu saí e comecei. Assim que saí, imediatamente eu comecei a fazer meus primeiros experimentos. Para você ter ideia, o primeiro balé que eu criei, assim, de ir para a cena, foi no Estúdio D, em Curitiba, que o Hugo Della Valle trabalhava lá nessa época, com a Dora Paula Soares, que era a diretora. Foi com a orquestra, fiz um espetáculo com música de bar, no palco do Teatro Guaíra, com a Camerata Antiqua, regendo. Então assim, e deu muito certo. Então a partir daí eu não tive dúvidas, eu tinha essa inconsequência da não dúvida, essa cara de pau. Mas assim, como eu tinha um bom ouvido, como eu tinha trabalhado com bons coreógrafos, eu tinha tido uma boa informação de mecânica do movimento e mecânica, eu tinha essa coisa de estar antenado na cena, como trabalhar, aí eu procurei estudar um pouco das leis de equilíbrio, de distribuição, de massas, de bailarinos, enfim. E fui fazendo experimentos, às vezes acertando, às vezes errando. Fiz trabalhos no Cisne Negro. Uma coisa que eu fiz logo que cheguei no Cisne Negro, a Uda Bittencourt me pediu, foi uma remontagem de Copélia. Imagina, eu era jovem, 28 anos que eu tinha, e eu fiz uma remontagem de Copélia, onde estrelavam ninguém menos que a Nora Esteves e o Fernando Burrones. Então, assim, haja cara de pau, né? E eu não tive dúvidas. Aí, logo a seguir, eu fui chamado do Palácio das Artes. Eu cheguei no teatro e eles me requisitaram para coreografar logo de início. Comecei a fazer trabalhos e, felizmente, os trabalhos foram bem sucedidos. E foi assim que eu me afirmei como coreógrafo. Se alguma coisa acontecesse, algum fenômeno sobrenatural, por exemplo, e te desse a chance de voltar ao passado e você tivesse a oportunidade de ter uma outra chance, uma outra opção de saber, de fazer, você escolheria uma outra coisa ou você faria tudo de novo? Ah, Flávio, eu faria tudo de novo. Eu sou muito feliz com o que eu fiz, eu sou muito realizado, eu não tenho mágoa, não tenho tristeza, não tenho nenhum tipo de ressentimento. Eu sempre fui muito impulsivo, eu sou conhecido no Brasil por isso, porque eu falo o que eu penso, eu sempre, desde jovem, porque as pessoas quando vão ficando mais velhas, elas vão ganhando o beneplácito da idade. Agora eu tenho 65 anos, falo o que penso, não tenho ressentimento, não tenho mágoa. Então, assim, eu não tenho nenhum arrependimento de ter escolhido esse caminho. Eu amo muito a dança. Eu sempre viajei muito para assistir espetáculos. Quando não tinha espetáculos para assistir em Belo Horizonte, como bailarino, eu pegava um ônibus, ia para o Rio de Janeiro, ia para São Paulo, ia para onde tivesse espetáculo para assistir. Eu saía sempre de Belo Horizonte em busca de aulas. Eu sempre fui para o Rio fazer aula com Tatiana Lescova, com o Aldo Lotufo, ia para São Paulo fazer aula com a Márica, com o Décio, com o Ordôñez, com a Jane Blaut. Eu sempre quis sair, eu sempre fui muito inquieto, eu sempre fui movido pela curiosidade. E essa curiosidade é que me sustentou. Havia momentos que eu falava, para onde eu vou agora? Eu sempre assim, eu entrei e saí de teatros várias vezes. Entrei e saí, eu sempre pedia para sair. Nunca fui demitido de nenhum dos meus trabalhos. Fosse como bailarino, como diretor, como coreógrafo, como professor. Eu sempre chego, fico um tempo que eu acho que é interessante, não é mais interessante, eu não vou ficar ali perdendo meu tempo. Foi o que aconteceu quando eu saí, por exemplo, do Teatro Municipal. Quando eu achei que eu já tinha chegado num ponto que eu não iria progredir, eu falei, eu vou sair, vou procurar, sem nada, eu saio sem... Ah, mas você vai perder seu cargo, você é estatutário. Mas o que eu vou fazer? E esse estatutário vai estrear quando? Então eu sempre saí e fui trabalhar. Para você ter ideia, eu entrei e saí do Palácio das Artes, eu tenho na carteira 10 entradas e saídas. Fora as vezes que eu trabalhei como guest, coreografar ópera, né? Então, assim, as pessoas até acham que eu ainda estou ligado ao Palácio das Artes, hoje em dia não. Quando eventualmente eu tenho algum trabalho lá, é como convidado. E não, eu não refaria nada no meu script de vida, não. Estou muito feliz. Tíndaro, o que você falaria para um garoto lá do interior do Ceará, que é apaixonado por dança, que quer fazer dança? Que conselho você daria para ele? Como furar essa bolha? Como chegar num lugar de profissionalização, de você poder sobreviver na vida fazendo aquilo que você ama? Hoje em dia, com o advento da internet, a coisa está bastante diferente. Eu era um menino, um jovem mineiro, de uma cidade grande, relativamente culta, que era Belo Horizonte, mas não era o centro da dança, nem no Brasil, nem no mundo, naquela época.
e eu tive que me virar, tive que correr atrás de livros, tive que procurar professores, pedir para conversar, pedir para fazer aula, correções, muitas correções. Eu sempre tive essa coisa de querer aprender. Eu acho que isso é que move qualquer ser humano, a curiosidade. Então, assim, se a pessoa está num lugar distante de um grande centro, hoje em dia ela tem como acessar, através da internet, a informação. Eu acho que ela tem que ir atrás da informação na internet e tentar buscar um professor, uma pessoa que possa lhe abrir a porta. Eu sempre falo isso, Flávio. Nossa posição como professores é abrir as portas. No máximo que você pode fazer é acender uma luz. Agora, quem percorre o caminho é o estudante, é o aluno. Então, assim, a gente não tem como fazer muito mais que isso. A gente ensina, a gente conversa, a gente tenta orientar. Então, esse aluno ele precisa de também saber quem ele buscar para que ele possa receber essa orientação. Isso é fundamental. Ele não vai se tornar um grande bailarino vendo vídeo de YouTube somente. Isso não. Isso faz parte da sua formação. Mas isso facilita muito. Ele pode, por exemplo, hoje em dia, assistir um espetáculo que antigamente você tinha que pegar um avião para assistir um espetáculo no Royal, por exemplo. A gente ouvia falar de espetáculos Royal, do American Ballet Theatre, do Baryshnikov, do Nureyev, da Margot Fonteyn, da Makarova e outros tantos ícones da época que a gente era jovem. Hoje em dia existem esses ícones dentro da nossa sala. Aliás, estão no nosso bolso, no telefone celular. Você acessa e você vê aqui o que você quiser. Você entra numa noite no Metropolitan, você entra numa noite no Mariinsky, você tem a Coreva no seu bolso. Então, assim, hoje em dia é diferente a relação com a informação. O que o estudante precisa ter é essa sede de aprendizado. Depois ele tem que ter ele tem que ter muita humildade para saber do seu potencial, ele tem que saber relativizar esse potencial e a informação. E ele tem que sonhar muito. Esse sonho faz parte desse caminho, desse percurso, que o professor vai abrir a porta e acender a lanterna ou o farol, e ele vai percorrer aquilo, e ele tem que ter muitos sonhos. Não tem que ter medo de cair lá na frente, se esborrachar. Ele não pode ter medo disso. Coragem, tem que ter coragem, tem que ter coragem. E se ele mora num lugar longe de um grande centro, ele vai ter que se organizar de alguma forma e procurar um grande centro, seja no Brasil, seja no exterior, seja numa escola, seja numa companhia. Ele vai ter que procurar ativar uma maneira de conseguir recurso financeiro para poder ir para esse lugar, porque tudo custa. Viver custa. Então, assim, nós não vivemos num país que tem um fomento de bolsa de estudo para artista com muita facilidade, mas ele vai ter que dar um jeito de conseguir, como nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem que conseguir uma pessoa que o ajude financeiramente, um patrocínio, onde ele, de repente, apresente alguma contrapartida. Isso tudo é uma coisa que está aparecendo, essa novidade agora no Brasil, e acho que os estudantes jovens eles têm que ter essa orientação. E a gente, como pedagogo, né, a gente tem que buscar esse tipo. Eu faço isso diariamente, esse exercício de orientar, de falar, de dizer, tem na internet, mas não é só isso. O mundo não é só aprender variação. O mundo do bailarino hoje em dia está um pouco distorcido esse aprendizado no momento. Os jovens querendo só fazer variação, e você pergunta de que balé é esse? Ele fala tal balé, mas ele não assistiu o balé inteiro. Então eu acho que é fundamental para o jovem, não somente o bailarino, o jovem, estudar. Primeiro, se possível, aprender português. Acho que é importantíssimo você falar português, você falar uma língua estrangeira, é muito importante, não somente para ser bailarino, mas para abrir portas na sua vida. Inglês, francês, espanhol, chinês. Então, assim, os jovens têm que estar abertos a eles. E eles têm tempo. Se eles têm tempo, eles têm que procurar. Hoje em dia você faz até pela internet um curso de língua estrangeira. História da arte é muito importante. História da dança. Saber o que aconteceu, o que aconteceu na história da humanidade. Então, assim, eu sinto que é isso. O jovem precisa de ter esse tipo de informação, porque um artista se faz com isso. Não é com perna alta, não é com 32 fouettés, não é com 5, 6, 10 piruetas, é com conteúdo. Um belo corpo precisa de ter conteúdo. Tíndaro, esse programa é uma gentileza da Rádio Mar Azul de Paracuru e de um ser iluminado chamado José do Vale Pinheiro Feitosa, que é um intelectual que a gente em Paracuru tem o privilégio de ter. Então, nós agradecemos imensamente a tua presença em Paracuru, nessa tua contribuição para a dança que a gente já faz há 20 anos nessa cidade. Muito obrigado, meu querido, muita felicidade na sua vida e te coloco o microfone à disposição para dizer o que você quiser. Flávio, querido, meu amigo de tantos anos, eu te agradeço
E esse momento tão especial, a gente está aqui em Joinville, juntos, vendo tanta dança, né? A dança renascendo, graças a Deus. Eu que agradeço pelo seu convite. Eu sei do grande projeto que você capitaneia em Paracuru e no Ceará, sei do seu percurso, respeito muito. E ouço sempre falar de você, do seu trabalho e da importância desses seus alunos e do que você tem feito socialmente na sua cidade, no seu estado. Eu agradeço por esse momento, desejo felicidade a todos os jovens e os ouvintes e parabéns pelo projeto e muito sucesso no seu programa, na sua vida e na sua carreira também. Obrigado, meu querido. Rui Moreira é um bailarino consolidado, uma carreira consolidada de dança em alguma das melhores companhias de dança do país. Balé da Cidade de São Paulo, Grupo Corpo, também com experiências de dança fora do país, na França. Rui Moreira tem a sua própria companhia no Rio Grande do Sul e Rui Moreira é um dos mais importantes coreógrafos brasileiros. Mas como é que foi chegar à dança? Como é que a dança chega ao menino Rui Moreira? De onde é o menino Rui Moreira? E como a dança chega a você? Bem, Rui Moreira dos Santos, para citar todos os meus antepassados, que vêm lá dos... Eu, primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que dançar não é um ato solitário, é um ato que traz toda a nossa vivência, né? Todos aqueles que nos trouxeram, os ancestrais, e nos acompanha sempre muita gente, né? Então eu gosto de trazer todos esses para falar um pouco do Rui Moreira. Paulistano, nascido na Barra Funda no ano de 1963, em uma casa de homens e mulheres de pele preta que já assumiam muito intensamente todo um sentimento de negritude na cidade de São Paulo. A Barra Funda, para quem não sabe, é um reduto ítalo-africano, digamos assim, né? Afro-italiano, porque brasileiro afro-italiano, porque é um bairro negro com muitos italianos e a minha família era ligada ao carnaval. Então aí começa a minha vida de dança. Então eu primeiro inicio dentro de casa com os bailes, com as festas, e quando eu começo no meu processo de adolescência, eu vou caminhar pela rua, começo a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, e vou caminhar pela rua e vejo uma escola escrito dança. E embaixo de dança estava escrito balé gratuito. Eu não entendi muito bem o que é que tinha a ver uma coisa com a outra, porque eu não sabia que balé era dança. E aí o que acontece? Eu vou lá ver do que é que se tratava, dança, e me disseram que então a dança que se fazia ali era balé, me explicaram mais ou menos, e que teria um teste de aptidão. Esse teste de aptidão foi a minha entrada nesse universo de uma motricidade tão específica quanto é o balé. Eu não passei, eu fui péssimo no teste, mas ofereciam bolsas também para teatro. E eu comecei a fazer teatro, e do teatro, expressão corporal, essa coisa toda, e acabei dentro da própria escola migrando para as aulas de dança, e ali começa todo um aculturamento para uma dança cênica. A dança começou comigo lá em casa, mas a dança cênica ela começa nesse primeiro momento, nessa primeira entrada, neste curso que dependia de uma bolsa, dependia da minha aptidão. Aptidão essa que depois foi muito bem explorada pelos professores de teatro. E eu digo isso assim, foi assim esse meu início e esse meu conhecimento desse universo que eu circulo hoje, que é a dança cênica. E eu gosto muito de deixar muito bem colocado esses lugares, porque a dança ela vem conosco, é uma expressão natural que, com alguma permissão nossa,
e com as relações sociais que a gente estabelece, a dança se manifesta. Agora, esta dança cênica que foi me transformando gradativamente em um profissional, que foi conhecendo o que é um palco, que foi conhecendo o que é o público, né? O que é e como me expressar e como me colocar, essa se iniciou ali numa escola que depois dessa escola seguiu a minha formação ainda a partir de oportunidades em São Paulo. A Escola Municipal de Bailados, não é? À época, sob a direção do Klaus Viana, lança ali aulas noturnas para trazer homens. Isso é ali no início dos anos 1980, ou seja, era uma dificuldade ter homens para dançar. E o Klaus faz essa estratégia, né, da Escola Municipal de Bailados, oferecer cursos noturnos para que as pessoas pudessem entrar e fazer o seu aculturamento ali naquela forma de dançar. Você vive um momento da história do Brasil, da história das artes no Brasil, que você cita que o homem estava começando a dançar. Não digo no início, mas assim, existia carência de bailarinos para as 3 ou 4 companhias que estavam naquele momento funcionando no país. Você também passa por um momento de estranhamento desse ser que dança, desse ser masculino que dança. Passa, você, homem negro, que já estava enfrentando um certo preconceito de um país que é preconceituoso com a cor das pessoas, também sentiu na sua pele o preconceito contra um homem que dança? Interessante essa pergunta, porque sendo um homem negro, era quase uma obrigação que eu soubesse dançar dentro da minha casa, porque todos dançavam. Era nos bailes no final de semana, nas festas de final de semana, todos dançavam. Então, a relação de dançar, ela era uma conquista social dentro da minha casa. Quando eu adentro nesse universo das danças cênicas, do artista, que sempre foi um ser marginalizado, que sempre esteve à margem da sociedade, ainda não tinha, gerações e gerações que vieram antes de mim já viviam essa marginalidade, eu começo a descobrir todos os caminhos que estão à margem. Um deles, a minha própria cor da pele. Ela estava à margem daquilo que eu havia escolhido fazer, que era o balé. Não tinham tantos bailarinos negros. A dificuldade social, vivi situações estranhíssimas. E no início da minha carreira, uma das situações, essa me marcou muito, eu voltava da aula, na primeira escola que eu entrei, eu voltava da aula e tinha do meu lado um homossexual, assumido e bastante vistoso, e tinha uma mulher branca, e nós estávamos entrando no ônibus. Ao entrar no ônibus, entrou uma pessoa, isso 1979, 79 ou 78, alguma coisa assim. Entrou no ônibus uma pessoa, olhou aquelas 3 pessoas conversando e veio na minha direção e falou: "Você não vai falar com essas pessoas." Eu falei: "Mas por que eu não estou entendendo?" Ele falou assim, aí a pessoa que estava na minha frente, que era o meu professor de jazz, Cláudio Battori, ele chega e fala o seguinte: "Mas meu senhor, qual é o problema?" Porque eu era mais novo, ele foi me defender. Ele falou assim: "Você é branco e gay, então você fica quieto." Aí eu me levantei, ele virou e me deu um tapa na orelha. Pô! Era negro. Me deu um tapa na orelha. Aí eu falei, mais, ele me deu outro tapa na orelha. Isso é para dizer quão à margem da sociedade e quão à margem das discussões que nós estamos vivendo nos dias de hoje. As discussões de gênero, as discussões de raça e como isso afetava. Então, ao mesmo tempo que o fato de ser um bailarino negro abriu muitos caminhos para que eu estivesse na minha primeira companhia de dança, o Cisne Negro, caminhos para que eu tivesse em lugares diferenciados, como os festivais. Sempre foi destacado não só a minha dança, mas também o fato de eu ser um dançarino negro. Ao mesmo tempo, eu tive toda essa relação da sociedade entender e aceitar a minha decisão de dançar aquela dança, e não uma outra a qual eu teria permissão para. O Rui foi bailarino do Balé da Cidade de São Paulo,
na minha concepção pessoal, a companhia brasileira que mais representa talvez o nosso fazer artístico, porque ela é ampla. E no Grupo Corpo, do qual o coreógrafo Rodrigo Pederneiras faz uma leitura das nossas danças que me agrada muito. Então são duas grandes experiências artísticas. Como foi o Rui, homem, negro, dentro desses dois lugares de pertencimento estético, talvez de uma cultura que não seja a do negro? Eu digo isso porque eu tive uma experiência na África durante 4 anos, quando a gente foi fundar o Balé do Cabo Verde. E essa foi uma das preocupações que a gente teve muito profundas, de quais seriam as técnicas e as estéticas que a gente iria levar lá, que não afetasse esse ser dançante que é o homem negro. E você, como traz isso nos teus genes, eu admiro profundamente, porque são seres extremamente dançantes. É como se a dança viesse a bordo da gente. Eu não tivesse que aprender a fazer isso. Quando você aprende uma outra técnica, você vai para o lugar do outro, eu imagino. Sim. E você vai para esses dois lugares. E você consegue, como um bailarino, se impor dentro dessas duas companhias de uma forma absoluta, ao ponto de ser um bailarino ovacionado, aplaudido, reconhecido nesses dois lugares. Como foi essa passagem? Isso é muito interessante. Ao sair da minha casa e começar todo esse processo de socialização, eu, por uma certa olhada, eu não me reconheci mais como um homem negro. Eu passei a me reconhecer como um bailarino em busca de oportunidades. E esse bailarino em busca de oportunidades não tinha muito tempo para perceber esses aspectos. Então, o meu aculturamento nas técnicas e motricidades específicas que me levavam para dentro do campo profissional passou a ser meu mote. Então, fazer muitas aulas de todas as técnicas, procurar trabalhar com diferentes coreógrafos, me colocar à disposição de processos que hoje até nem existem tantos, mas amadores, passando todas as etapas. Esse processo me levou a chegar nestas companhias com muitos objetivos. E o primeiro objetivo, basicamente, era sobreviver, primeiro ser bailarino no Brasil, que é um evento. É um evento. Nós vamos ver que nesse período, inclusive, histórico que eu falo, né, ali início dos anos 80 e passando até os anos 2000, que foi o tempo de trajetória que eu tive nestas companhias, nós vamos ver que a profissão cresceu muito, ela ganhou dignidade. Eu me lembro que era difícil nós abrirmos conta para comprar a prazo num grande magazine. Então, essas coisas todas foram se encaminhando juntamente com a dança destas companhias, que também foi, a sua forma de ser, foi acentuando o papel social do bailarino. E, consequentemente, juntamente com isso tudo, todas essas questões raciais, todas as questões de gênero, todas elas foram evoluindo na discussão da sociedade. Então, essas companhias foram mostrando com trabalho, foram mostrando com conquistas de políticas públicas, com conquistas de reconhecimento, um lugar para que eu pudesse ser quem eu sou. Então, eu ajudei a construir com o meu trabalho, e estas estruturas, com a sinergia de trabalho social, também construíram possibilidade para que eu pudesse ser quem eu sou. Inclusive de mostrar a outros meninos que têm a mesma cor da sua pele que é possível dançar balé sim, que isso não modifica nada, que o que constrói um artista é aquilo que ele traz por dentro, a sua sensibilidade, a sua expertise. Você também dançou na Europa. Qual é a diferença de uma companhia europeia para uma companhia brasileira? De ser um bailarino atuando num lugar historicamente aculturado e ser um bailarino, como você contou, que ajudou a construir essa base cultural que hoje nós estamos experimentando aqui no Brasil. Sim, é interessante. A estrutura social da Europa, ela tem a distância da nossa própria idade como país.
Então são muitas conquistas, mas também uma situação que é muito importante da Europa, que é o exercício da educação. Uma educação onde os cidadãos são apresentados aos seus direitos e deveres. No Brasil, infelizmente, a nossa educação nos coloca, ainda nesse momento, muito com uma ciência maior do que são os nossos deveres, mas não sabemos exercitar muito bem os nossos direitos. E isso é uma questão de educação. Essa base, ela muda radicalmente toda a relação trabalhista que se pode ter, profissional que se pode ter com os profissionais da arte. E viver na Europa significa isso. Não é fácil, é difícil, é tão difícil, não vou dizer que é tão difícil quanto viver no Brasil, mas é difícil estabelecer o seu lugar, é necessário que exercite todos os dias as relações de direitos e deveres para viver, digamos assim, isso que muita gente diz, lá na Europa. Não, a Europa é uma construção, e é uma construção dinâmica. Cada país busca, sim, continuar evoluindo, seja na linguagem, seja nas suas relações sociais, seja na educação, no que diz respeito à economia, pesquisa. Ou seja, viver na Europa, a grande diferença é que há estabelecido que esse lugar existe. No Brasil é difícil porque nós temos que fazer existir. Conquistas que a gente tem muitas vezes não são consideradas como conquistas, e sim como um ato ocasional ou sazonal. E não é. E essa é a maior diferença. Rui, hoje você é um dos curadores do Festival de Dança de Joinville, que é um dos maiores festivais de dança do mundo. A gente tem essa honra de ter esse evento no Brasil, que é o lugar de encontro dessa enorme gama de pessoas que dançam de todos os estilos e de todos os lugares. Como é que você vê a importância desse festival para a educação, para a formação dessas pessoas? Um festival como este, ele é feito de diversas camadas da sociedade. É muito interessante porque nós vamos ver os bailarinos que entram no palco, mas aqui nós vamos ter mais destacado o papel dos pais desses bailarinos, dos tios desses bailarinos, da família toda que cria condições para que essas pessoas venham ou se dediquem da forma como elas se dedicam. E isso aparece de tal maneira que muda o aculturamento em geral no país. Nós vamos ver aqui famílias, primeiro tem uma heterogeneidade econômica que é incrível. Nós vamos ver pessoas aqui que se esforçam, guardam, fazem economias ferrenhas, as suas famílias às vezes se privam de outras coisas para poder trazer a pessoa para cá, e essas famílias entendem que isso é importante para a vida delas. Isso é um lugar muito importante, digamos assim, essa é a importância social de um ponto de encontro que vai aculturando as pessoas e que vai, de uma forma ou de outra, tirando um pouco os degraus. Aqui a gente não vê tantos degraus entre os bailarinos. Os bailarinos vão e quando entram dentro de uma sala, acabou a heterogeneidade econômica. E ali passa a ser a ideia do conhecimento, a ideia da possibilidade que se abre para todos que estão ali. E nesse sentido ele é quase um projeto social que atua nesse sentido, né? Que você social. Deixou de ser o seu status social para ser o que você pode criar e contribuir como artista. Rui Moreira, a gente quer te agradecer muitíssimo a tua presença nesse lugar e a gente quer saber quando que você vai estar em Paracuru presencialmente e o que é que você tem para dizer para os meninos. Nós temos muitos meninos na escola em Paracuru. Que conselho vocês dariam para aquele que quer seguir essa carreira, que quer ser um profissional como você é da dança? Bom, primeiro, Paracuru que me espere. Eu tenho um grandíssimo apreço pela história do projeto, da escola, não é? E as relações que as pessoas, que os meninos que estão lá, né? O que é que eu poderia dizer? Primeiro, exercitem
de maneira intensa suas vontades, o seu desejo, porque Paracuru, a escola, e nada na vida vai te tirar ali da tua casa se você não se manifestar, não se levantar e não for atrás. Esse é se eu puder falar, dar uma sugestão, vá atrás dos seus desejos. Vá atrás dos seus desejos e haja com o coração, coragem, sabe? Haja com muita coragem, porque a recompensa, sabe, da coragem é algo pessoal, particular e intransferível, mas só pode ter quem ousa ter coragem. Muito obrigado, meu querido, viu? Fica bem. Fiquemos.